Senhoras e senhores, mais um Offcast. Alegria, satisfação muito grande. Quem vos fala é Éder Salvador, o apresentador desse programa. E eu quero aqui agradecer você pela sua audiência que está entrando agora para nos acompanhar. Aqui nós vamos estar falando de empreendedorismo, né? Aquilo que move todo o sistema, aquilo que move tudo que você pensar tem empreendedorismo. Então, hoje eu estou com um amigo aqui, um parceiro, um sócio aí, né? Amigão aí que está junto com a gente aí para poder fazer as coisas acontecer. Ele é do ramo imobiliário, ele é o corretor de imóveis e, como eu disse, estou muito feliz por ele ter aceitado o convite. É uma honra muito grande de ter ele aqui conosco. Seja bem-vindo, Daniel Queiroz. Uma alegria muito grande, satisfação de ter você, um gigante aí do ramo imobiliário aí. Seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço a confiança de vocês. Espero poder entregar um pouquinho do que eu conheci, do que eu aprendi nesse mercado imobiliário e também de um bom tempo na área bancária, então que a gente possa contribuir para as pessoas. Para quem já é corretor de imóveis, também para quem pensa em procurar uma nova área, busca uma outra alternativa de vida, busca algo diferente, é uma área muito linda e nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Bacana, que bom. Olha, eu fico muito feliz. Eu quero antes entregar para vocês uma lembrancinha para vocês. Espero que ela possa trazer um significado para vocês. Bacana. Eu vou explicar o significado dela agora. Eita, vamos lá. Isso aqui é bênção. Não é ligado ao mercado imobiliário, mas é algo que o Espírito Santo colocou no meu coração para vocês, através do amigo Danilo Melo, que é um artista fantástico e realmente foi algo lindo, magnífico. Eita, cara, olha isso aqui, coisa linda. Adoradores. Adoradores. O Senhor sempre buscou adoradores, sempre buscou pessoas que queiram adorar de verdade, de coração íntegro. Aqui ele representa o quê? O homem ele ainda não, ele sem a sua pureza, ele perdido no mundo sem conhecer a Cristo. Então é algo bem escuro, algo bem negro na vida dele. Quando ele começa a adorar a Cristo, ele começa a ser transformado pelo Espírito Santo. Então, toda vez que a gente começar a sentir algo difícil, a gente volte para Cristo novamente, porque Ele vai nos restaurar, é Ele que vai nos purificar sempre. É a base de tudo, né? Sempre vai ser. Deus é a base de tudo. Sempre vai ser. Daniel, muito obrigado, fico muito feliz, satisfação muito grande, né? Alegria muito grande de poder receber esse mimo, esse carinho aí da sua parte, tá? Nós vamos colocar aqui na nossa prateleira aqui, tá? Mas por enquanto vamos deixar aqui. Nós vamos achar um lugar aqui bacana, né? O Eliabe. Eliabe é o cara aí. Então vamos lá, pessoal. Muito obrigado, satisfação, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa multiplicar na sua vida cada dia mais. Amém. Daniel, eu estava pesquisando, estudando sobre o ramo imobiliário e eu vi que no ano de 2024 foi um boom no ramo imobiliário, né? Cresceu muito, né? Eu estava vendo que foi uma explosão e eu tenho certeza que o ano de 2025 também vai continuar essa explosão, né? Porque só em Cuiabá teve um faturamento de 1,9 bilhões no ano de 2024, né? Que representa aí 9,3% ao trimestre anterior. Então, foi uma quantidade bem relevante e o que o mercado nos mostra nos estudos é que vai continuar crescendo a cada dia, né? E como você é o cara especialista nessa área e tenho certeza que nós vamos trazer aqui aquilo que é preciso explanar nessa mesa aqui, nesse episódio, esse novo episódio. Então vamos começar lá. Daniel, para começar gostaria que você compartilhasse um pouco da sua jornada antes de trabalhar no banco. Comecei a morar com João Pessoa, sou cuiabano, de pé rachado, como se diz, né? Mas passei um período em João Pessoa dos meus 14 a 17 anos, onde eu comecei a trabalhar na parte de desenvolvimento de sites, parte de designs e comecei também a ingressar numa cooperativa na parte bancária. Então, quando eu retornei para Cuiabá com 18 anos, eu ingressei nessa carreira bancária e ali eu fiquei por quase 17 anos, passei por algumas instituições financeiras, alguns cargos mas chegou um momento que eu vi, tá na hora de mudar, chega, não dá para ficar estagnado mais, vamos procurar alguma coisa que dê uma qualidade de vida, dê uma oportunidade de trabalho para você e também que te dê um tempo para sua família, que a área bancária, todo mundo acha que chega às 10 horas da manhã e sai 5 da tarde, não é bem isso que acontece, né? Não é bem isso que acontece, não é? É completamente diferente disso. Cara, você chega cedo no banco, você sai tarde, então é algo bem
complicado mesmo, agora bem estressante mesmo. Então, não estava mais naquele pique de gás para fazer isso. Conheci a área do mercado imobiliário através de um amigo meu, Paulo Neto, ele que me indicou essa área e falou, vem que é uma área muito boa, você tem potencial para isso, você tem a parte comercial, então é só você conhecer o produto. Ele queria esse start inicial para a gente. Tá, aí depois que você saiu do banco, para você se ingressar nesse ramo aí, que é no ramo imobiliário, como que foi, amigão? Perfeito. Eu acho que sempre quando você ingressar no ramo novo, você tem que procurar estar no meio de pessoas que já estão naquele ramo. Eu acho que o relacionamento, o network que você faz é muito importante, o aprendizado é muito importante. Eu iniciei pela consultoria MRV, com o público Mercados Minha Vida, o público mais baixo padrão, e porque é uma empresa que quer te dar realmente algumas ajudas para você conquistar, conhecer um pouco mais do mercado, tem a escola deles que ensina bastante do produto, mas é procurar realmente estudar por conta própria, vídeos, ver os cases de sucesso de muitas pessoas, você vai conseguindo implementar o seu jeito de trabalhar, porque eu sempre falo bem assim, não adianta ser o Ctrl-C ou Ctrl-V, desse está cheio o mercado. Tem que ser diferenciado. Tem muito para você ver. Todos vão conseguir vender? Sim. Mas será que todos vão se destacar? Ninguém se destaca se é um Ctrl-C ou Ctrl-V. Você tem que ter sua identidade, tem a sua forma de trabalhar, a sua forma de conduzir o público. Se você não tiver isso, você não cria marca no mercado, você é apenas mais um corretor. Aí nesse nicho de ser corretor, aí a concorrência é muito alta. Sendo apenas corretor é muito alta a concorrência. Agora, sendo um corretor que procura fazer coisas diferentes, aí a concorrência diminui um pouquinho. Tá, Daniel, você começou MRV, Minha Casa Minha Vida. Perfeito. E hoje, qual que é o padrão que hoje você costuma vender hoje? Hoje eu trabalho muito público de médio, alto padrão. Médio, alto padrão. Isso, consultoras como Plaend, Vanguard, Gerencial, hoje são alguns pontos fortes meus. Casas em condomínios também de alto padrão, trabalho com tem algumas captações, tem alguns parceiros também no mercado, acho que ninguém pode trabalhar sozinho. Acho que ninguém sobrevive no mercado sozinho, em especial no mercado de vendas. Se você não tiver parcerias, você não vai para lugar nenhum. Interessante. Eu vou, para me passar para as perguntas que eu tenho aqui para você aqui, eu queria que você explicasse um pouco para a galera que está nos assistindo sobre essa mudança de baixo padrão para alto padrão. Como que funcionou? Quais foram as barreiras que você teve? Né? Para quem está nos assistindo aqui, que às vezes tem no coração de ser um corretor de imóveis, para eles entenderem como que funciona. Porque assim, você trabalhou no banco, depois você saiu e começou a ir para a área imobiliária. Mas isso teve um percurso, né? Teve dores, porque todo empreendedor, ele tem dores. Ele passa por momentos complicados, mas que ele precisa continuar para que o propósito ele venha alcançar. Então, explana para nós aí como que foi, como que você conseguiu vencer algumas barreiras, porque eu sei que tem muitas barreiras aí, porque para você passar de um nível para o outro, depende de muita força e resistência. E às vezes chega a certo ponto que dá vontade de desistir. Mas como que você fez? Explica um pouco pra gente como que você fez para vencer essas barreiras aí, para você poder mudar de patamar. O que não pode acontecer é você errar a etapa. A gente não pode querer dar saltos maiores que a gente consegue. Quando a gente trabalha com o público, que é o Mercados Minha Vida, nós temos uma maior volumetria de clientes procurando. Consequentemente, uma maior facilidade de venda. Se for atendimento diferenciado, atendimento bem explicativo, você consegue sim ter uma demanda maior de público. Ok, a comissão são um pouco menores porque o valor do ticket médio é um pouco menor. Mas o grande erro está em você querer começar já em algo de um médio ou alto padrão. Porque é um processo de construção de identidade. Para quem está começando não tem como já chegar já grande. Então tem que muito começar. Difícil conseguir. É muito difícil você conseguir, você entrar como médio alto padrão, todo mundo entra. Mas o duro é você se manter, porque não é um produto que você chega às vezes vendendo 1, 2 no primeiro mês, não é assim que funciona. Demorei quase 6 meses para vender meu primeiro alto padrão. 6 meses. E se nesses 6 meses, se eu tivesse feito uma base lá vendendo os baixos padrão, meus clientes que confiaram no meu trabalho lá atrás, para mim ter até mesmo uma reserva de caixa. Porque não adianta eu achar que eu chegar no mercado de alto padrão, médio alto padrão, com as mesmas estratégias de vendas que eu tinha do público de Minha Casa Minha Vida, baixo padrão, elas não vão funcionar. Os investimentos são muito maiores, o público é muito maior. Os investidores são Perfeito. maiores. E, em especial, a abordagem é diferente. A negociação é diferente. Você negocia coisa, é sobre o mercado financeiro, é sobre estabilidade do mercado. Isso é uma bagagem de conhecimento. Então, você tem que meter a cara no livro, meter a cara no YouTube, no podcast, em entrevista, você conhecer muito o produto. Você ter propriedade na hora de chegar a apresentar.
E não é conhecer apenas o produto que você está vendendo, é conhecer o mercado em um todo. Porque esse público, ele não vai olhar somente o produto, ele quer saber até onde você consegue entregar conhecimento para ele, informações para ele, você passar credibilidade para ele e criar uma boa imagem. Sim, porque o público que você vai vender um apartamento aí de 42 metros quadrados não é o mesmo público que você vai vender uma casa de 3 milhões. Porque um apartamento ali de 45 a, vamos supor, até 60 metros quadrados, vai estar o que? A faixa de uns 250, 280 mil reais. Perfeito. Né? Aquele público ali é um... Agora, se for para você, quando você for vender uma casa de 3 milhões, o público já muda. Então aí também fala sobre imagem também. Porque você precisa ser diferenciado. Você precisa saber tratar o cliente, você precisa saber entregar para o cliente no momento certo aquilo que ele precisa. Né? Então isso tudo também tem que ter estudo em cima disso, tem que se preparar para isso, né? Realmente, é muito estudo, porque a gente acha que, eu tinha também esse preconceito, eu achava que corretagem de imóvel era para quem não queria estudar, mas não pense isso, corretagem de imóvel não é para quem não quer estudar, tem que estudar muito mesmo, até mesmo o público Minha Casa Minha Vida, que é um público mais iniciante, então, o primeiro imóvel, você tem que ter conhecimento, você entregar para aquela pessoa tudo que ela precisa receber. Você não omitir informações, você dá uma explicação correta. Por quê? Porque lá na frente quem vai pagar o preço vai ser o cliente. Então você não quer passar uma informação que vai prejudicar aquele cliente lá na frente. Isso é muito sincero em cima disso. Porém, quando você chega num alto padrão, seu conhecimento, além desse conhecimento básico, também tem que ter no Minha Casa Minha Vida, é conhecimento de mercado, é conhecimento de produto, é conhecimento de todo, analisar bem como está o mercado naquele momento, porque a corretagem de imóveis, o mercado imobiliário, ele reage muito a qualquer oscilação do mercado. É tipo assim, é surreal isso. Qualquer coisinha que acontece no mercado, ela já impacta aqui. Em especial nós somos um estado agro, onde a grande parte da renda, ela vem da onde? Da agropecuária, da pecuária e assim por diante. E esse público sente muito qualquer tipo de ação do mercado. Consequentemente, vai atingir você aqui no mercado imobiliário também. Então, estar atento ao mercado. Se está num bom momento, se não está num bom momento, saber trabalhar o público, saber qual que é a forma correta de abordar naquele momento aquele cliente, isso é muito importante. Porque a sua negociação com um cliente hoje, daqui a 3 meses pode ser uma linha completamente diferente da de hoje, para o mesmo cliente. Tá. E Daniel, aqui nós temos a construtora Office Engenharia. Né? Nós construímos casas, nós entregamos sonhos. Da mesma forma que a gente constrói e faz com muito carinho e muita dedicação para poder entregar para o cliente algo de qualidade, eu vejo que na sua área também você vende sonhos. Justamente. E você sabe que quando você vende sonho, você está trabalhando com o sentimento das pessoas. Ali ela vai depositar ali muitos anos da vida dela para poder pagar aquele imóvel. Assim como na construção civil também. Pessoas financiam ali materiais para poder construir. E às vezes financiam tudo, material, aquisição de terreno, né? E o material e a construção em si. E você precisa entender que você está entregando sonhos. Perfeito. Nessa hora a gente separa quem é corretor e quem é que a pessoa vai dar uma consultoria pensando no cliente. É que você separa quem é quem. Por quê? O corretor, ele vai procurar vender. Ele não quer saber se o empreendimento funciona para aquele cliente, se ele é bom, se ele é a melhor possibilidade. Ele quer vender e ganhar a comissão dele. Quando você está como um consultor, a sua preocupação é o seu cliente. A consequência, o ganho, ok, é a pessoa que trabalha bem feito, bem executado. Só que quando você pensa somente na sua comissão, esse cliente seu, dificilmente ele vai te gerar um novo cliente, um novo atendimento. Por quê? Você entregou o básico do básico para ele. Quando você entrega uma experiência de atendimento para o seu cliente, ele volta para você novamente. E aí te indica para vários clientes. Vou citar um caso que aconteceu comigo. Eu tinha um cliente que estava numa construtora, na mesa sentando para assinar o contrato. Do nada o senhor, eu quase uma semana conversando com ele, ele comenta bem assim: nossa, espero que seja bom, que o andar alto não faça tanto barulho, que eu tenho um sono muito leve. Na hora eu olhei para ele assim, eu falei, não. Pensei, ele não falou isso para mim uma hora dessa, depois de mais de uma semana negociando. Caraca. Falei, seu Alberto, esse empreendimento não é para o senhor. A gente queria me matar, porque eu falei isso na construtora. Foi porque você não vai dormir. Aqui é uma Fernando Corrêa. Nossa. As motos passam correndo pra cá, buzinando. A sinceridade aí complicou pra você, né? Você não vai dormir aqui. Cara. E eu pensei, perdi minha venda. E era um valor considerável, uma comissão considerável. Estava até contando com a comissão já, né? Então,
vai... A questão, eu decidi, eu vou entregar algo de valor para o meu cliente, vou entregar um pesadelo, é um sonho. Não é uma troca de uma camisa que o cara vai lá amanhã, fala, não gostei, vou seguir para alguém, vou comprar uma outra camisa. Não é, gente. Às vezes aquele imóvel é um imóvel que a pessoa passou a vida inteira tentando fazer um upgrade para chegar naquele patamar, você vai tornar ele um pesadelo. O que eu vejo também, vejo assim, Daniel, em negociação, em homens de negócio, que nem você trabalha na venda, né? Eu estou ali pleiteando com clientes, fechando contrato, e eu aprendi algo que é muito importante, que isso aí meu pai me ensinou e eu não abro mão, que é o dinheiro que eu ganho é consequência do meu trabalho. Perfeito. Se eu entrego um trabalho de qualidade, se eu tenho respeito com o meu cliente, eu tenho sucesso. Porque eu não estou de olho naquilo que eu vou ganhar. Dinheiro é muito bom. Tudo gira em torno do dinheiro. Né? Nós precisamos do dinheiro para poder avançar. Mas a partir do momento que eu olho só pelo dinheiro que eu vou ganhar, eu acabo perdendo a essência. Eu não consigo entregar um serviço de qualidade, um trabalho de qualidade para o cliente. Perfeito. E eu aprendi isso. Que se eu não olhar com carinho para o trabalho e ver que o retorno, o dinheiro que vai voltar, o recurso que vai voltar é consequência do meu trabalho, então não adianta nada eu pegar para fazer. Perfeito. Esse meu cliente, ele não comprou aquele produto. Porque aquele produto não cabia para ele, não era o que ele precisava. Ele até entendia. Mas ele comprou um outro produto em uma região que atendia a expectativa dele, a necessidade dele e com valor mais ou menos 30% mais elevado do que aquele. Aí. E aí? Essa é a consequência quando você olha a visão do cliente. Você pode sim correr risco de perder a venda? Lógico que você pode correr risco de perder a venda. Mas mesmo quando você perde a venda para um cliente desse, ele te indica para um outro cliente. E o importante, Daniel, nisso é que antes de eu ter a construtora, de eu abrir a construtora, eu prestava serviços, eu era um empreiteiro, né? Então, e para você ver como que isso dá um resultado tão grande para a sua vida, que eu tenho vários clientes que hoje são meus amigos. Vários clientes que transformaram em meus amigos. Por quê? Porque eu tratei bem, eu fiz da forma que tinha que ser feito, respeitei o dinheiro deles, respeitei o material deles, respeitei o trabalho deles e entreguei para eles o melhor. Então, hoje eu tenho clientes que são amigos meus, de muitos anos, longas datas. Essa é a consequência, né? De você fazer um atendimento humanizado, você pensar no seu cliente, não olhar só os números. Ah, quanto mais caro vender, melhor é. Ok, mas esse mais caro é o que ele precisa, é o que vai atender a questão dele, a necessidade dele? Muitas vezes não é isso que precisa, né? Então, quando a gente começa a pensar muito em números e em dinheiro, a gente perde um pouquinho o foco do que é a profissão, e você criar ações da pessoa conquistar ações, né? Tá, vamos lá. Daniel, conta um pouco sobre sua trajetória no mercado imobiliário. Como começou e o que te levou a empreender nesse setor? Perfeito, perfeito. Comecei há 4 anos, um pouco mais de 4 anos, na MRV. Uma consultora que deu um aporte inicial para mim começar muito bem lá, uma estrutura muito boa. Mais ou menos uns 7, 8 meses, já tinha um bom conhecimento da parte do mercado imobiliário, estudando bastante, sempre importante, porque não é só conhecer o produto, o imóvel, é conhecer a legislação, as regras dos imóveis, as regras de financiamento, como que funciona, cartório, tudo isso é muita coisa que tem que aprender. Migrei para o médio alto padrão, onde eu estou nesse médio segmento há mais ou menos 3 anos e 2 meses. É um segmento completamente inovador, é completamente diferente, o público, o perfil é muito diferente do que nós trabalhávamos antes quando iniciamos. Então, consequentemente, uma entrega precisa ser melhor, o seu conhecimento precisa ser maior, o tempo de conhecimento, de busca tem que ser algo um pouco mais dedicado, não é algo tão superficial mais. E o resultado nem sempre ele é rápido. As pessoas pensam muito assim, a comissão é muito boa, vender um está feito. Ok, mas só que muitas vezes o imóvel demora 2 meses para vender um de alto padrão, 3 meses um imóvel de alto padrão. Eu tenho um cliente que fiquei quase 8 meses negociando com ele. Isso tem custos. Lógico. Desde a minha manutenção, para me conseguir sobreviver nesse período, ok, teve outras vendas que foram cumprindo, mas eu passei 6 meses sem vender quando mudei para o alto padrão. E aí? E minha subsistência, como é que foi? Eu tinha que ter um aporte financeiro, um investimento, que eu captei esse recurso lá no baixo padrão. Fiz uma gestão lá atrás, através daquilo ali, eu consegui ter uma autonomia, ter um tempo, ter um time certo que eu precisaria para aquele produto, me criar uma identidade. A identidade desse público é muito importante. Você tem que te olhar e conhecer, aquele é o Daniel que trabalha com alto padrão. As coisas que ele fala de forma precisa, com propriedade. Ele não fica só enrolando informações, ele passa realmente o que a gente precisa ouvir. Então isso demora se construir essa identidade.
Então é um processo que pode demorar sim, exige muito investimento, até mesmo para captação de clientes, um público mais seleto, exige-se mais configurações e com isso, quanto mais configurações você coloca no Facebook, no tráfego pago, maior é o custo de investimento de captar esse cliente. Então, quer mudar para um alto padrão, para um médio padrão? Seja preparado, tanto em estudo, qualificações, como também financeiramente. Daniel, vamos lá. Como você vê o impacto do marketing digital no setor imobiliário? Rapaz, o marketing revolucionou o mercado imobiliário. A gente é acostumado a ver aquele corretor que ficava no semáforo panfletando, né? Tem muitos que fazem isso ainda. E tem um público para esse tipo de marketing. Esse marketing ainda não acabou. Mas hoje o marketing digital, ele revolucionou completamente. Você consegue chegar em um público de forma mais precisa. Você consegue parametrizar quem que é o cliente que você quer atingir. E isso é muito importante, porque você evita desgastes, você gasta menos e você vai direto àquela pessoa que está procurando o que você precisa vender. Então ele mudou tudo, uma estratégia de marketing por trás, uma agência de marketing que te dá um suporte para criação de imagem, criação de campanha. Isso tudo é muito importante. Que ajuda de construir a sua imagem no mercado digital, uma rede social, um site. Hoje em dia, quem não tiver isso, está muitos passos atrás de qualquer pessoa no mercado imobiliário. Ah, bacana. E assim, Daniel, e se hoje, vamos pôr um exemplo aí, se você hoje não tivesse essa ferramenta para você trabalhar, como seria hoje? Rapaz, o século XXI, é né? até difícil a gente imaginar isso, tá? Você trabalhar, todo o meu trabalho de captação de cliente, de divulgação, ele é 100% marketing digital. Cara, ele é 100%. Tempos atrás as pessoas trabalhavam muito como PAP, que é porta a porta, era panfletando em semáforos e por diante. Algo bem desgastante. Literalmente gastando a sola do sapato, né? Justamente isso. Eu hoje não faço isso. Cheguei a fazer no começo da minha carreira, quando eu fazia alguns plantões, tinha algumas campanhas que a consultora fazia, então a gente fazia isso. Mas o resultado, para alcançar, ele é realmente muito mais difícil. Eu vejo assim, Daniel, o empresário que não está no marketing, ele já está encaminhando para o fracasso. Porque o empresário que não investir em marketing, que não colocar a sua imagem, ele não consegue avançar. Porque a tecnologia ela vem aumentando a cada dia. Então aquele que não está no marketing, né, aquele que não está levando a sua empresa para o digital, vai acabar ficando ali na época das cavernas, né? Vai acabar ficando para trás. Hoje em dia as pessoas entram muito no celular. Então as pessoas passam o dia inteiro com o celular na mão. Então como que eu vou atingir aquela pessoa que está com o celular na mão o dia inteiro? É o marketing digital. Não tem uma segunda forma. É o marketing digital que é a base de qualquer venda. A empresa que, como você disse, se ela não se atentar a isso, se ela não se inovar, se ela não trazer as pessoas no marketing digital, ela não vai conseguir captar esse cliente lá fora. Porque a concorrência toda está fazendo isso. Sim, eu estava conversando com um amigo meu e aí nós estávamos falando sobre podcast, né? Sobre esse trabalho aqui que a gente está fazendo aqui nesse momento. E falando sobre a propaganda na televisão. Hoje, poucos estão assistindo televisão. As pessoas elas vivem o dia inteiro com o celular, um smartphone na mão, com um iPhone na mão. Então, hoje, quem está na internet, no YouTube, né, que está ali no Instagram, Facebook, ele tem mais condição de divulgar a marca, ele tem mais condição de avançar mais e mais do que a televisão. Eu vejo que hoje a televisão é um fortalecimento de marca, mas ela não é aquela ferramenta que se vai atingir o seu público ideal. Entendi. E somente fortalecer a marca, ela pode gerar um resultado, sim, a médio e longo prazo. Então o custo para você atingir esse resultado vai demorar muito mais. Quando se você consegue alinhar os dois, perfeito, você conseguiu alinhar os dois. Mas só a televisão sem o marketing, não adianta. Você constrói a sua imagem com a televisão, por exemplo, mas e o público, como é que você vai atingir ele? O perfil de público que você precisa, como que você vai atingir ele? É pelo marketing digital, não tem para onde você correr. A TV vai ter um público geral, que nem sempre é o público que você precisa atingir. Mas é importante? Ok. Para quem pode fazer investimento em televisão? Ok. Mas não deixe o marketing digital. Ele é o principal de todo o mecanismo que você tem para você captar cliente, você divulgar a sua marca, ainda assim é o marketing digital. Bacana. Vamos lá. Daniel, quais estratégias você considera mais eficazes para captar e fidelizar clientes? Hoje em dia, para captar rede social, campanhas de tráfego é muito importante. Você consegue filtrar ali qual que é o perfil de cliente que você quer, idade,
profissão, média de renda salarial, então é algo surreal que entrega para você em uma boa gestão de tráfego pago. Isso é do dia para a noite? Não é do dia para a noite, porque o próprio pixel do Facebook ele demora para calibrar e entender qual que é o público melhor, então isso é investimento, não tem para onde correr. O investimento ele é necessário, mas é a melhor ferramenta hoje para captar clientes. Ainda assim, a rede social ela junta com o tráfego pago para filtrar melhor o cliente, filtrar o melhor perfil de produto que você precisa. A melhor ferramenta para fazer o sistema girar com muito mais eficácia. Para captar cliente é isso. Aí você tem que fidelizar o cliente, não é só captar o cliente. Uma coisa é você trazer o cliente, agora qual que é o convencimento? É uma rede social com uma boa imagem, você passando credibilidade, você não focar apenas em venda, você ter conteúdos que agregam realmente valor para o seu cliente. Às vezes uma informação sobre o mercado financeiro, ou até sobre a vida mesmo. Então isso vai gerar empatia do seu cliente e consequentemente uma atração dele para tudo que você publicar, tudo que você postar. E uma hora ou outra você vai atingir ele no que você precisa, que é o seu produto. Bacana. Vamos lá para a próxima aqui. Que ações você recomenda para proporcionar uma experiência diferenciada para o seu cliente? A ação principal é se colocar no lugar do cliente. Você entender o que ele precisa, qual que é o perfil do seu cliente, você tem que entender isso. Qual que é o estilo de vida dele, o que ele precisa, quais são as coisas que dão valor para ele. E a melhor forma de conseguir isso é você ouvir o seu cliente. Nós, vendedores, temos muito defeito de falar muito e ouvir muito pouco o cliente. Essa é a nossa grande falha. A gente escuta muito pouco o que o cliente precisa. E a arte da venda é escutar, depois falar. Como que eu vou conseguir entregar para o meu cliente algo de qualidade, algo que ele precisa, se eu não sei o que ele precisa, porque eu não deixei ele falar. Eu cheguei no empreendimento e falei tudo que o empreendimento entrega para ele, tudo, tem isso, tem aquilo, tem academia, ela tem isso. Ele não quer nada disso. Ele só quer só um apartamento com uma boa churrasqueira para colocar um bom espaço para colocar uma rede dele. Foi muita informação. Eu não ouvi o que ele precisa. Então, acho que você consultar o seu cliente, ser um consultor de verdade. O que ele precisa? Ele gosta de um lugar mais tranquilo? Ele gosta de um local mais movimentado? Não, ele quer um local próximo ao trabalho dele? Não, isso para ele não importa. Não, ele quer um apartamento que tenha uma suíte grande, que tenha isso. O que ele precisa? Então essa leitura é muito importante para você efetuar a venda. É essencial. Não é o que você quer vender. Venda é muito além do que você quer vender. É o que o seu cliente precisa comprar. Quem acha que venda é somente o que você quer vender, pensando nos seus ganhos, você está direcionado constantemente a não vender e a fracassar. E se mais uma pessoa procurando uma nova profissão. O que você está falando aí já aconteceu comigo várias vezes já. E trocar de carro, e eu chegar na garagem ou na concessionária e falar, eu quero esse tipo de carro aqui. Aí às vezes você chega, aquele carro não tem. E aí ele quer levar para você para outro tipo de carro. E você tá vendo que aquele carro ali não é aquilo que o cara tá falando. Não é aquilo que você tá procurando. Então acaba você se frustrando. Isso aconteceu comigo. Porque perdi muito tempo naquele lugar e não tinha o produto que eu queria. E ele queria me vender outro tipo de coisa. Podia ser a estratégia dele? Bacana. Mas para mim foi inconveniência. Para mim não foi bacana, não foi legal. E eu não voltei mais lá. Mas assim, ele insistiu com aquilo ali. Mas não era o tipo de carro que eu estava procurando. Isso aí acaba também prejudicando também na venda, né, Daniel? Perfeito. Só que isso muitas vezes não é algo só vinculado ao próprio vendedor. Isso é algo cultural da empresa muitas vezes. Entendeu? Interessante saber então, isso. A cultura que se tem hoje no Brasil é de vender a todo custo. Essa é a cultura nossa. Eu tenho que vender de alguma forma, eu tenho que vender para aquela pessoa. Ela vai ter que usar todas as estratégias. Tudo, para você comprar com ele. Só que se você faz um atendimento diferenciado, se as empresas tiverem essa visão de entregar o produto que aquele cliente precisa, porque o mercado tem para todo mundo. Tem mercado para todo mundo, tem mercado para 100 imobiliária, para 300 imobiliária, para 1000 corretor, para 2000 corretor. O que você tem que fazer é mostrar o produto para a pessoa correta. Só que quando você chega numa instituição, a missão do vendedor é o quê? A obrigação dele é o quê? Vender. Então muitas vezes ele passa até por cima de princípios dele, Sim. Não porque ele quer. É porque ele é obrigado a vender. E aí acaba para manter o emprego dele. Acaba acontecendo o quê? Que ele acaba perdendo o cliente. E aí não é só ele também, é o patrão dele também.
quando a gente fala perder o cliente, eu acho que esse é o melhor cenário ainda. O melhor pior cenário é quando ele faz o cliente comprar algo que não serve para ele. Cara, isso é ruim. Se vestir uma camisa apertada é horrível. Então, tipo assim, você forçar o seu cliente a usar algo que não vai atender ele. E não é uma coisa que vai ser por uma semana, 2 semanas. Você imagina um imóvel, porque o vendedor ele tem poder para convencer qualquer pessoa a comprar. Procure a pessoa certa. O Daniel aqui está nos ensinando, para vocês verem. Eu tive um pensamento da abordagem do vendedor que não me agradou. Então eu já tive uma visão daquilo que ele fez distorcida. Então o Daniel acabou aqui explicando como que funciona. Às vezes a pessoa está sendo forçada àquilo. Entendeu? Então por isso que é bom você procurar pessoas que realmente entendem. E graças a Deus nós estamos com o Daniel aqui para nos ensinar e para mostrar aqui a forma, né, que o mercado age aí. E vamos que vamos. Vamos lá, Daniel. Quais são as maiores oportunidades de negócio dentro do mercado imobiliário hoje? As maiores oportunidades hoje? Vamos dizer assim, o mercado imobiliário ele sempre está em crescimento, em especial pós-Covid. Por quê? As pessoas que não ficavam muito em casa, elas começaram a dar valor a estar em casa. Então isso já foi um potencial muito grande para o crescimento do mercado. Aquele crescimento que você apontou inicialmente, ele foi muito decorrente disso. Por quê? As pessoas começaram a dar valor a ter uma boa casa, uma boa estrutura de vida, entregar algo de valor para sua família. A explosão mesmo foi após a pandemia. Foi algo surreal. Cara. Foi surreal. Tanto para quem vende positivamente com uma grande demanda, mas também gerou um grande acréscimo no valor dos imóveis no mercado imobiliário. E foi o tempo, Daniel, que mais a alfenjaria cresceu. O povo estava em casa e queria construir, e queria reformar. Quer ter uma qualidade de vida melhor, quer colocar uma piscina, quer aumentar a casa, quer ampliar, quer ter um ambiente mais aconchegante. Então o Covid foi um momento que o mercado imobiliário cresceu muito, muito mesmo. Foi algo assim exponencial. Eu estava iniciando no mercado imobiliário nessa época, então eu já iniciei numa época muito boa. Porém, no mercado tem vários nichos que você trabalha. Tem pessoas que são focadas em locações de Airbnb, corretores de imóveis, que ganham um bom dinheiro com isso. É uma área que a gente acha que no Mato Grosso não funciona sim. Tem muita gente que está aqui, que trabalha no interior e que tem que passar dias aqui em Mato Grosso, que é uma área muito rentável também. Locação, também é uma área muito boa. O cenário em crise politicamente, o Brasil passou por um momento bem forte politicamente, uma crise bem extensa, digamos assim, entendeu? Especial no nosso estado, que é agro. Então teve um baque muito grande político. Naquele momento, é a obrigação do corretor entender a leitura de mercado. Qual que era o principal chance de trabalho, de agregar recursos? Locação de imóveis. Ninguém queria comprar nada porque estava tudo muito instável. Então, vou alugar porque eu tenho menos risco. Se não der certo, eu estou só alugando. Então, eu acho que o corretor de imóveis ele tem que olhar muito o mercado. Em especial em Mato Grosso, porque qualquer coisa afeta toda a estrutura logística pela questão do agro. O agro é dessa base de renda aqui de Mato Grosso. E tudo atinge eles. Atingiu lá, você sofre aqui também. Mas tem muita gente também que busca coworks, por exemplo, hoje em dia. Está muito crescente, que é só que as salas compartilhadas e por diante. Então, para tudo tem cliente, para tudo tem público. Oportunidade tem para todo mundo. O que a pessoa tem que analisar principalmente é o que ela gosta de fazer. Eu, Daniel, não gosto de trabalhar com locação. Por mais que eu veja que em Mato Grosso é uma área muito boa para locação, mas não é o meu perfil. Então, eu não posso ir para uma área só porque está gerando uma oportunidade muito grande, sendo que eu não tenho perfil para aquilo, sendo que eu não vou estar bem. Como que eu vou vender para o meu cliente alguma coisa que eu mesmo não compro, porque eu mesmo não estou bem em cima disso? Então, acho que antes de você olhar a sua oportunidade, olhar o que você consegue fazer e entregar o melhor. Sobre a construção de alto padrão, cresceu muito também. Cresce. Essa é uma área que não para porque o que acontece? O ciclo no mercado imobiliário ele não para. Sempre vai ter compradores. A pessoa que está num apartamento hoje de 150 metros quadrados, ela quer uma casa depois de 230. A que está na casa de 230, ela quer uma casa de 400 metros quadrados. Então essa procura sempre vai ter. Você na engenharia, eu acho que sente muito esse cenário. Sim. Talvez até mais do que eu. Mas a gente não vê, com exceção em momentos de crise muito grande, uma baixa procura desse produto. É uma procura muito alta que as pessoas querem cada vez mais adquirir, mudar a qualidade de vida. Pós-Covid aumentou mais ainda, então é uma área que não para de crescer, é uma área que existe mais recursos financeiros para investimento, para captar cliente, se vestir da forma correta para aquele público, tudo isso, ter um grau de conhecimento um pouco melhor para você conseguir debater sobre... Eu vou chegar uma pessoa que trabalha no agro, eu tenho que conhecer sobre agro.
Sim. Tem que ser um profissional, não, mas eu tenho que ter pelo menos um mínimo de conhecimento para me trazer a criatividade para aquela pessoa. Então a gente tem que pensar muito nisso. Tem cliente para comprar? Tem, mas tem muito poucas pessoas para atender aqueles clientes. A gente tem um amigo nosso, parceiro aí, Rodrigo da Hoffman, você conhece? Então, o terceiro episódio do Offcast nós fizemos com ele aqui. No ano 2024 ele movimentou aí uns 90 milhões. Aquisição de terreno, construção e venda. Cara gigante. Rodrigo, um abraço aí. Tenho certeza que está nos acompanhando aí. Você, ó, queridão. Então, cresceu muito. Então, nós trouxemos até aqui nessa mesa aqui uma conversa sobre isso. E o terceiro episódio foi com o Rodrigo. E ele nos mostrou muito sobre esse crescimento. Eu assisti esse episódio, eu não conheço o Rodrigo pessoalmente ainda. Divulgo alguns imóveis dele, é legendário também, sou legendário, ele também é legendário. Então eu cheguei até ele pelos legendários, entendeu? Mas é um cara que ele é uma autoridade aqui no mercado, no que ele faz. Não tem como você negar isso. É uma simpatia. O cara, ele é uma referência e um homem de Deus, né? E humilde. Pensa num cara bacana, tá? E foi uma honra para nós ter ele aqui conosco e eu vi um crescimento muito grande cresceram muito, estão crescendo muito. Os caras são fera. São muito bons. Tá. Vamos lá. Como a inteligência artificial e outras inovações tecnológicas estão impactando o setor do ramo imobiliário? Rapaz, isso é meio assustador, viu? Assustador. É meio assustador. O IA, ela trouxe algo assim. Quando você não tem nenhuma criatividade, está perdido, fala, cara, como que eu crio um texto para esse produto, de uma forma que eu vou mostrar para o cliente o valor que ele precisa enxergar nesse produto. E ele resolve tudo, né? Acabou. Você coloca, eu quero passar para o cliente satisfação, credibilidade, conforto, ambiente familiar, é coisa de 3 segundos, entendeu? Então, algo assim, o lado positivo é esse. Ele consegue te ajudar você a ter ideias, criar coisas interessantes. Mas eu vejo que isso também é um caminho para perder a humanização do atendimento. Eu acho que isso assim, é uma linha muito tênue, que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não perder a humanização. Eu acho que o teste a teste, a forma de conversar com o cliente, você não ser tão robótico é muito importante. Hoje você entra em muitos canais de atendimento, você fala somente com robôs. Somente. Chatbots. A maioria, né? Entendeu? Então tá ficando muito robotizado. Corretores de imóveis que todo atendimento praticamente é via robô. É atendimento, clica aqui, faz isso, faz aquilo. É isso que você quer, aquilo. Eu fui dar uma olhadinha esse tempo atrás em um produto, eu comecei a clicar lá. Aí chegou uma resposta, você não faz parte do nosso perfil de cliente, no final. Nossa, caraca, mano. Eu falei, como assim? Que isso? Não falou nenhum obrigado antes pra gente, entendeu? Eu acho que falta já isso. Tirou logo de vez. Mas eu não falei nenhum obrigado antes, então nenhum desculpe, nada disso, entendeu? Então, a gente tem muito cuidado isso. A gente pode usar sim a tecnologia, ela está aí a nosso favor. Deus deu inteligência para o homem para ele utilizar, atingir todas as pontas. Mas a gente não pode deixar que ela seja algo dominante, que a gente não fica totalmente presa a ela. Tem que estabelecer estratégia, saber conversar com o cliente, ter um atendimento humanizado também. A gente não pode deixar parar só nisso. Eu vejo muito assim na tecnologia ali nas casas, né? Na tecnologia ali de você chega ali, você bate uma palma, você fala ali, a cortina baixa, ou a televisão acende, sobre a infraestrutura das casas aí. Fala um pouquinho para nós sobre isso daí. Estive semana passada com o Eliabe, foi uma gravação em uma casa ali no Frades Vagos. Ficou show de bola ali, aquilo ali. Meu Deus. Rapaz, aí tipo assim, e a gente não consegue mostrar tudo que tem de recurso, né? Porque alguma coisa mais tem que ter instalação, automação, assim por diante, né? Quando eu falei da parceria, pessoal, ó, a Pixelfly tá lá junto com o Daniel aí, captando os vídeos aí de drone, imagens aí. Eliabe, arrebentando a boca do balão, Eliabe. Parabéns. Cara, muito e bom. Um material top, hein? Muito bom, muito criativo. Cara, ele dá uma tranquilidade muito grande pra gente trabalhar. Então, isso é algo muito importante. Uma pessoa que trabalha, geralmente quem vai trabalhar com essa parte de marketing, o cara quer que você, não, tá bom, vambora, acelera, corre, quer ir embora para outro cliente. É um cara muito atencioso, tem paciência para entender o tempo do cliente estar ali gravando. Às vezes não é tão simples para ele, para nós, como é para ele, então ele tem um trabalho muito legal em cima disso. Bacana. E essa automação é demais. Essa tecnologia aí traz muito conforto. Sim. Aquela preocupação de chegar em casa, a casa está quente, não existe mais, né? Não, né? Acabou, né? É um clique no celular, certinho, já resolve tudo, chega em casa, ela está climatizada, por exemplo. Então, aquela preguiça de levantar para abrir uma cortina,
também não existe mais, é tudo automatizado hoje em dia. Interagindo um pouquinho, só se der o perfil pro cliente, né? Poder ter uma casa dessa. Perfeito, mas diga assim, é justamente esse cuidado que nós temos que ter. Uma casa dessa tão tecnológica, às vezes serve para um cliente que tem 90 anos de idade, gosta de algo mais tranquilo, mais... Então tem tudo para todo mundo. A gente não pode querer só pensar só na tecnologia e esquecer daquele outro público que às vezes gosta de coisa mais simples. Ele não gosta de tecnologia avançada, quer algo mais tranquilo. Ele não quer uma Alexa falando com ele. Ele até assusta, começa a repreender se ele vê isso, né? Então, inclusive eu vi alguns vídeos, assim, é engraçado, né? Então, tipo assim, a gente tem que entender isso. Eu acho que volta àquela pergunta anterior. Entender quem é o cliente, o público do cliente, o que é que ele precisa. Você entrar no ambiente do que o cliente precisa receber. Então, se é um público que não gosta de tecnologia, então às vezes uma casa 100% automatizada não é tão legal para ele. Então a gente tem que ter, o consultor de imóveis, ele faz isso, analisa o perfil do cliente, o que ele precisa para entregar o que ele realmente vai utilizar, o que não vai ser só um custo para ele, que vai ser algo que vai ser útil na vida dele, que vai agregar valor realmente. Bacana. Rodrigo, para quem deseja começar hoje, quais são os primeiros passos que você recomendaria? Como a gente falou no início aí, né? Só para nós explanar melhor sobre essa situação. O início é estudar muito. Acho que você não pode chegar querendo vender imóveis. Até porque um corretor ele precisa ter uma carteirinha lá, né? Perfeito. Tem que ter a liberação para poder... Perfeito. Existem algumas escolas que são credenciadas pelo Cresce hoje, que você faz um curso, você inicia como um estagiário e tem que ter um corretor que já é credenciado, que já não é mais estagiário, para ele te acompanhar no seu processo, te orientar quanto às regras, quanto às leis do mercado, porque todo mercado tem regras. A corretagem de imóveis também não é diferente disso. Então o primeiro passo é esse, se você conseguir tirar a sua carteirinha, você vai iniciar como estagiário período de uns 6 meses aí após isso você vira um corretor credenciado e você pode abrir um pouco mais seus horizontes, mas tem que ter um acompanhamento inicial. Esse acompanhamento você indicaria aí essa escola? E, tipo assim, as escolas, tem várias escolas que fazem os cursos hoje, né? Mas o principal, hoje Daniel, eu indicaria para todo mundo, comece numa imobiliária. Hoje eu trabalho de forma autônoma, mas já ganhei uma bagagem de trabalho, já ganhei uma experiência de mercado, eu já tenho um conhecimento, eu consigo sobreviver no mercado ali fora sozinho e com os meus parceiros, né? Eu queria que a carteira de parceiros. Mas você iniciar por uma escola que é uma imobiliária, eu acho que é muito importante, porque network, as pessoas estão ali no mesmo produto que você estão vendo como negocia, está vendo como a pessoa negocia, e você vai aprendendo, você vai montando a sua forma de trabalhar. Não é um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas você tem que ver como se faz para ali você adaptar a sua forma de atender e você ter a sua identidade exclusiva sua. Mas você está no meio de pessoas que estão com esse mesmo segmento é muito importante. Assim, ô Daniel, mas para a pessoa ela virar um corretor de imóveis, tem que ter um perfil assim de comunicador, ele tem que ser um cara especificamente comunicador para ele conseguir ser um cara de sucesso nesse ramo? Com toda certeza. Se a pessoa não tiver, se for aquela pessoa que tem medo de mostrar a cara, de gravar um vídeo, de conversar com o cliente, não serve. Não vai romper. Gente, não dá. Não dá certo. Não dá. Você ser um corretor só atrás do telefone, o mercado não aceita mais isso. As pessoas elas querem te conhecer um pouco melhor, elas querem criar um relacionamento com você que às vezes por uma rede social. A pessoa se torna seu amigo sem nem te conhecer pessoalmente. O que eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade, Daniel, é nisso, de mostrar a imagem, de falar, de gravar um vídeo. Mas eu costumo dizer, o melhor o feito do que o não feito. Porque quando você começa algo, você se dedica, coloca energia naquilo, fala, vai acontecer, mano, é só continuar, não pode parar. Perfeito. E as pessoas não querem nada 100% perfeito. Virar algo robotizado, entendeu? Sim. Elas querem algo natural. Eu lembro que o primeiro vídeo que eu gravei para um médio padrão, hoje eu vejo ele e falo, meu Deus, eu não fiz isso. E eu não publiquei isso, e gerou venda. E é um vídeo que na época eu não gostei dele, mas eu tinha que fazer alguma coisa, eu tinha que mostrar a minha imagem. Hoje eu vejo e falo, nossa, poderia ter sido bem melhor, né? Mas gerou venda. A gente tem que entender que a cada dia a gente pode melhorar. Justamente. É continuar fazendo, que aí as coisas vão melhorando. Eu fui ver uns vídeos aí que, meu Deus do céu, Até assusta, né? No início da Office Engenharia, meu Deus, o que é aquilo? Eu usava muito boné. E aí pra mim me libertar do tal do boné, Daniel deu trabalho. Mas
Eu precisava de me libertar para poder trabalhar a imagem. Porque quem que vai chegar? Chega um corretor de imóveis para vender uma casa de alto padrão de boné. O que você me diz sobre isso? Não passa credibilidade nenhuma, né? Cadê a credibilidade em cima disso? Por mais que tenha uns corretores que se falam assim, não é possível, não. Esse cara não vende alto padrão, não é possível, mas infelizmente tem público para todo mundo. Então, e deu trabalho para mim, porque a Office foi crescendo, né? Os clientes foram aumentando de padrão, os clientes, né? E aí o que aconteceu? Eu tive que pegar algumas culturas que eu tinha, tive que me livrar delas. Que uma dessas foi o boné. Ou abençoado boné que deu trabalho de sair da minha vida, viu, Daniel? Mas nós temos isso até hoje, todo mundo tem esses vícios, todo mundo tem algumas coisas que a gente acha que é essencial, sem isso aqui eu não vivo. Mas o ser humano é o ser mais mutável que existe. E adapta tudo. Então a pessoa que tem medo de mostrar a imagem, é só um medo. Aí você escolhe. Você vai deixar esse medo te limitar? Parabéns, o medo ganhou. E você perdeu as oportunidades. Vai de você, entendeu? Então você rompe esse medo. O medo ele é só uma barreira a ser rompida, mais nada além disso. E o empreendedor ele precisa romper todas essas coisas. Hoje é o medo de mostrar a imagem, amanhã é o medo de investir em tráfego pago 3, 4 mil e não trazer cliente. Mas tem que romper o medo, tem pra onde correr. Enquanto muitos estão falando, aquele cara tá lá, tá no podcast. Aquele cara, lembra daquele cara que andava aqui, tá lá, né? Mas o que acontece que eu vejo? Enquanto as pessoas estão falando, nós estamos crescendo. Enquanto as pessoas estão apontando alguma situação, nós estamos crescendo. E essas pessoas que elas não estão se disponibilizando em colocar a cara para bater. Porque quando você coloca, as coisas começam a acontecer. Justamente. Se você não for para cima, não vai acontecer. Essa parceria foi em cima disso. Eu acho que o Eliabe não foi me abordar porque ele viu uma foto de um imóvel no Instagram. Olha só. Ele viu uma pessoa comunicando, falando, olha, a pessoa tem um perfil que a gente precisa para trabalhar. Vamos convidar para uma parceria? Eu acho que é isso. É como se diz, quando a gente começa a mostrar a cara, as coisas começam a aparecer. Sim. E às vezes você fala, mas cara, será que eu tenho potencial para tudo isso? Mas não é assim não, doutor. Enquanto muitos estão parados, que poderiam estar muito além, nós estamos avançando a cada dia. Perfeito. E para mim parar é só Deus, mano. Só Deus mesmo. Perfeito. Esse podcast daqui a 3 anos pode ser muito melhor. Nossa. Mas o que entregar hoje pode ajudar muita gente em casa. Muita gente. Com certeza. Você me ajudou aqui em mudar a minha visão em relação quando eu for comprar um carro. Então eu já não vou. Não culpa o vendedor. Eu já não vou mais culpar o vendedor. Eu vou livrar ele disso. Eu só vou olhar assim, ô amigão. Né? E pronto. Infelizmente então, não dá pra mim, mas eu entendo você. Mas eu tenho que procurar outra coisa. Sim. Nem sempre ele é ocupado de fazer aquilo. Foi igual eu te falei aquele dia que você teve aqui, né? Eu fiz um podcast na terça-feira passada agora com o pastor Wesley e eu ainda falei para ele, pastor Wesley, uma coisa é um homem encontrar com o outro no meio do caminho, cada um com um pão, um troca com o outro e vai embora, cada um vai levar um pão. Da mesma coisa que eles se encontraram, eles saíram dali. Mas uma coisa que não tem como fugir é quando a gente senta e a gente aprende algo. Então hoje eu saio daqui aprendendo, né? Saio daqui com mais experiência, né? Porque eu sentei com um cara que é especialista no ramo imobiliário. E eu tenho certeza que da agora para frente muitas coisas as pessoas que estão nos assistindo vão aprendendo e vão mudar a sua forma de pensar, vão até aprendendo aí, vão olhar com outros olhos para o ramo imobiliário, né? Porque muitos olham e às vezes não acreditam que pode até entrar nesse ramo, né? Ser aí um corretor de imóveis. E a oportunidade é para todos, né, Daniel? E é uma área linda, viu? É uma área muito boa, acho que assim Hoje quando alguém me perguntar, Daniel, o que você acha que eu procuro de emprego? Eu fui virar corretor. Cara... Fala isso, entendeu? Tem um irmão que ele trabalha numa empresa, tá bem certificado, fala, rapaz, larga onde ele vira corretor. Bom, já tem um mentor, né? Entendeu? Vira porque, tipo assim, a área é muito boa, ok, não vou falar assim, os céus, porque você, o começo, todo começo ele tem um sacrifício, ele tem uma insegurança, ele tem uma incerteza. Mas se perseverar, se você continuar fazendo seu trabalho da forma correta, faça sua base bem feita. Mas, Daniel, eu vejo aí, você falando do seu irmão, tem pessoas que elas têm oportunidades. Porque se o seu irmão entra agora no ramo imobiliário, ele já tem um mentor. As coisas para ele vai fluir mais fácil. Então essa é uma situação de uma pessoa que ela pode até chegar e já ter sucesso mais rápido. Com certeza, acelera o processo. Isso é importante, toda pessoa
procurar um mentor? Sim. O que você me diz sobre isso, meu amigo? Para nós compartilhar com o pessoal que está nos ouvindo sobre ter mentoria. Quando nós pensamos bem assim, eu vou iniciar numa área. Tem alguém que já está naquela área. E as pessoas já cometeu erros, ela já falhou, ela já investiu, ela já gastou, já perdeu dinheiro, já ganhou dinheiro. Então, se você tem alguém que você pode se espelhar, você pode pedir um aconselhamento, é importantíssimo. Como diz caso do meu irmão, se ele entrar, é um pouco mais fácil. Porque os erros que eu cometi lá atrás, eu vou mostrar meus erros para ele não cometer os mesmos erros. E os acertos, ele vai saber onde acertar. Até esse podcast mesmo. A vida da pessoa está lá na corretagem hoje, não está tendo resultado, não está vendendo, por quê? Nossa, mas eu não faço aquilo, eu não faço isso. É uma consultoria, é uma mentoria. Então, acho que a gente tem que buscar realmente informações e conhecimento. Ela tem de graça na internet, ela tem pessoas profissionais também que você pode contratar, mas é algo muito importante. Ela acelera o processo seu de avanço numa profissão, com certeza. Então, a mentoria é muito importante. Muito importante. Muito então, importante. pessoal, vamos procurar uma mentoria, vamos estudar, que as coisas vão acontecer. Vamos lá. Daniel, quais hábitos ou mentalidade você acredita que diferenciam um corretor de sucesso? Qual que é o diferencial? Existem muitos, mas a proatividade é algo que conta muito, tá? O corretor, ele não pode ser a pessoa que está só seguindo o que todos fazem. Ele tem que fazer algo diferente. Ele tem que ser criativo, tem que ser proativo, se dispor a querer fazer algo um pouco melhor. Não poderia ficar sempre na mesmice, esperando uma demanda do mercado. Porque eu não posso tentar antecipar aquela demanda do mercado? Para me ser algo diferente, entendeu? Ser criativo, não fazer somente o que todo mundo faz. Isso não vai funcionar. Você vai ser um corretor, ok, você vai ser um corretor. Mas um corretor que é um destaque, um corretor que você consegue olhar para ele como uma referência, talvez não. Então eu acho que criatividade, perseverança é muito importante. Ter um excelente network. O seu relacionamento é muito importante. Se você vende um produto de médio e alto padrão, você tem que conversar com pessoas de médio e alto padrão. Para quê? Você aprender a linguagem coloquial de conversação deles, a forma de posturas deles, a forma de conversar deles, o assunto que eles conversam e assim por diante. E aprender o máximo possível nesse meio. Essa semana eu gravei um videozinho lá meio espontâneo, né, que o Espírito Santo comentou. Nós somos reflexos das 5 pessoas que estão no nosso meio. Eu sempre aprendi isso. Alguém falou isso, não sei quem, mas alguém falou. Então, eu tenho que estar no meio de pessoas que me levam a crescer. Então, o network, para quem está iniciando no mercado imobiliário, ele é uma base, até para venda. Sim. E Daniel, e sobre princípios éticos e morais? Não está no roteiro, mas para esse crescimento, os princípios éticos e morais, eles influenciam muito aí, né? Sim, você pode ganhar dinheiro sendo um antiético, por curto prazo. Curto prazo. Não vai longe. Prazo. Não vai. Ninguém é parceiro de quem trapaceia, de quem fura valores, de quem mente sobre informações. Ninguém é parceiro dessas pessoas. Até aquele que faz isso não gosta dessas pessoas como parceiro. Parece ser assim meio conflitante, mas a pessoa desonesta não gosta de pessoas desonestas. Porque ela tem medo de ser trapaceada um dia. É tipo aquele linguajar, né? Os antigos, dois bicudos não se beijam. Não dá. Não tem o que fazer, entendeu? Então, assim, eu acho que a ética é muito importante. Tanto com o público interno, que é o seu parceiro de trabalho, os outros corretores, você ser ético. Tem cliente para todo mundo. Eu não preciso do meu amigo roubar o cliente dele. Já teve situação que aconteceu isso com você já? Várias vezes. Várias vezes. Não foi uma nem duas vezes, entendeu? Pessoas que tem alguns que até hoje são amigos meus, que entenderam que eles erraram. Eu falei, cara, pra que isso? E nesse ramo seu aí tem muito isso, né, Daniel? Assim, sim. Tem muito, né? Tem muito. Apesar que todas as áreas, né? Todos os ramos existe isso, mas na onde fala sobre corretagem, né? Sobre ganhos em cima de vendas, eu acredito que esse ramo aí tem muito isso, né, Daniel? Sim, tem muito. Eu não vou falar bem assim, eu não sou contra a pessoa vender para o cliente que você está atendendo. Porque o cliente, quando entra numa rede social para procurar, ele não procura só pelo Daniel. E Daniel, qual que seria aqui a dica que você passaria para essas pessoas que têm essa mentalidade em passar as pessoas para trás, quererem tomar vantagem ali ou até tomar um cliente do companheiro? Primeiramente, eu acho que tudo que a gente planta aqui, nós vamos colher. Então, eu não estou querendo dizer que outras pessoas vão te trapacear. Você trapaceou alguém, outro vai te trapacear. Às vezes a colheita não é em cima disso. Mas você trapaceia para você ganhar um dinheiro. Chega um certo momento que você não tem mais parceiros nenhum.
Da onde eu vi essa fonte de dinheiro? Sozinho ninguém sobrevive desse mercado. Sem parceria, Esse é um não vai. mercado que, infelizmente, ou felizmente também, vamos dizer assim, ninguém sobrevive sem parceiro, esquece. Não, sou eu sou melhor que todos, eu não preciso de suporte. Não existe isso nesse mercado. Então eu acho que está em tempo de voltar atrás. Errar, todo mundo erra, mas o importante é reconhecer nossos erros e voltar atrás. Mudar, não repetir novamente. E com base em princípios bíblicos, eu posso não estar vendo, mas o Senhor está vendo. Gálatas capítulo 7, versículo 6. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, certamente colherá. Então que vamos colher, plantar o bem para colher o bem, né? Plantar é honestidade para poder colher honestidade. Vamos lá. Daniel, você pode compartilhar um erro ou desafio que enfrentou e como conseguiu superar? Vamos lá. Apesar de eu vir da área comercial de um bom tempo de banco, eu sempre tive um medo de aparecer. Nunca gostei de foto, de filmagem, nada disso. Cara, Nunca gostei sério disso. mesmo? Hoje, tipo assim, eu tenho hora que eu vejo alguns vídeos meus e falo, não é possível, cara, eu não fiz isso. Será que sou Eu, eu? tipo, eu fui possuído por alguma coisa, não é possível, eu não fiz uma coisa dessa. Mas entendeu? Tipo assim, eu acho que é isso, é você falou uma frase bem interessante, antes o feito do que o bem feito. Correto, tem que fazer isso. Faz mal feito, não tem problema não. Agora aí você começa a acertar. Mostra a sua imagem. Vão vir pessoas criticando. Eu tô com medo, porque eu tô com medo de errar. Agora você vai começar a acertar, vai. E é muito bom quando você faz, as pessoas vêm criticar. Você vai corrigir. Quando as pessoas criticam, falam, mas você fez isso aqui, ficou errado, assim não ficou legal. Na próxima você faz melhor. E sabe o que você faz? Você fala, ficou legal agora. Eu aprendi esse final de semana que o nosso nome é uma profecia. Falando bem ou falando mal, tá profetizando seu nome, tá falando Perfeito, seu nome. tá falando. Então o seu nome vai chegar em algum lugar. Perfeito. Né? Então, assim, que fale bem ou fale mal, falem de mim, falem do Hélio Salvador aí, que as coisas vai fluindo aí, mas que fala mal tem que provar, né, não, Daniel? Justamente, a gente quer que fale bem, né? Mas falar mal, mas assim, não, mostra mas se é está muito correto difícil, ou não, né? é muito difícil de acontecer isso aí, Daniel. Só difícil. falar, eu acredito que é bem dizer impossível, né? Vamos aqui encaminhando para finalizar. Vou aqui para a última pergunta. Daniel, que conselho você daria para quem deseja empreender no setor imobiliário? Olha, é um mercado que atualmente está muito em crescimento, então é uma oportunidade muito grande, mas principalmente fique atento a todo o reflexo do mercado. O mercado é tendencioso, então a gente tem que estar analisando como está a economia, se está bem, se ela está caindo, se ela não está, até para a gente saber o produto que a gente vende, até para a gente conseguir ver o público que a gente aborda em cima disso. Então a gente ficar bem de olho no mercado, o que está acontecendo ao redor é muito importante. Outros corretores, conversar, ter relacionamento com clientes, relacionamento com os corretores, como é que eles estão trabalhando, o que eles estão abordando, utilizando de ferramentas, o que eles estão fazendo para ter um sucesso. Eu acho que a gente não pode prender informações. Eu sou assim, se a pessoa chega, Daniel, como você vai para vender? Eu faço isso. Você tem que fazer isso, aquilo e aquilo. Então a gente espera que os outros corretores também tenham esse mesmo pensamento, porque cliente tem para todo mundo. O que a gente precisa é ter uma troca melhor para a gente conseguir encontrar esse cliente, agir naquele momento no mercado. Eu acho que ficar atento ao mercado e relacionar bem com os parceiros de mercado é muito importante. Para achar esses parceiros que vai somar, é meio difícil, né? Porque você olhar vai saber quem que é. Como diz que não vem com estrelinha na testa, né? Então aqui entra sobre a confiança e confiar em pessoas. Porque se você não confiar nas pessoas, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque é confiando e às vezes sendo traído que você conhece pessoas. E não vai ter jeito de ser de outra forma, né? E Daniel, deixa eu te fazer mais uma pergunta aqui, tá fora do roteiro, mas eu achei interessante, porque fala aqui que 2024 foi um boom no ramo imobiliário. E 2025 a previsão é para ser melhor. E eu acabei de ver esse dia atrás da notícia que a taxa Selic aumentou. A maioria das pessoas, elas compram por financiamento ou é no cash, à vista? Financiamento. E como que a taxa está aumentando e a previsão
é de aumentar as vendas. Sim, apesar da taxa estar alta, mais pessoas vão ter que comprar. O mercado imobiliário não vai parar. As pessoas querem evoluir, as pessoas não sabem o cenário de amanhã mais, é muito inconstante, entendeu? Mas um contratempo muito bom, um lado referente à taxa de juros é a valorização do mercado. O imóvel ele valoriza mês a mês, ano a ano ele valoriza. Então isso acaba sendo um balanceador para aquele custo do financiamento. É lógico, tem que procurar um melhor financiamento, uma melhor taxa, com toda certeza. As melhores condições, sim, com toda certeza. Existem N bancos no mercado e cada um pratica uma taxa diferente. Procure sempre a melhor, ok. Mas entenda também que não é só custo que você tem. Também tem valorização, isso é um balanceamento em cima do produto. Então, os seus juros que você vai pagar lá no final, ele vai ser de certa forma balanceado com a valorização do empreendimento. Entendi, bacana. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Quero aqui agradecer o Eliário, o Eli Marques, que está aqui nos apoiando aqui na filmagem, cuidando certinho. Quero agradecer aqui o Daniel Queiroz, tá? Uma satisfação muito grande ter você. Quero agradecer vocês que nos acompanharam até agora, tá? Um forte abraço. Vocês são muito importantes, tá? Segue aí o canal aí, né? Curte, compartilha, porque você vai abençoar a vida de muitas pessoas. Eu vou passar aqui pro Daniel, dar as considerações dele final. Daniel, satisfação, cara. Que isso. Eu agradeço muito a oportunidade. A vocês que estão em casa, espero que de alguma forma tenha contribuído para vocês pensar em uma nova área, ou então até mesmo para melhorar na área que você já está. As regras do mercado de venda é igual padrão para todo mundo. Adapta aí no que você precisa para o seu público, que vai gerar resultado com toda certeza. Agradeço muito a confiança de vocês, a parceria. Estamos juntos sempre, pode contar com a gente. Bacana. Tá bom? Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigado, eu que agradeço. E para finalizar, Daniel, vamos lá. Tem o nosso jargão que a gente faz aqui no final para finalizar. Eu falo naquela câmera ali e nós dois juntos vamos falar quem empreende naquela ali. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Gigantes, quem empreende? Desafiam a queda e o fracasso. De pé na tempestade, sem recuar. Uma mente forte que não cansa.